Por anos, Vladimir Putin usou Kaliningrado para ameaçar as nações da OTAN, com um foco particular no Báltico. E por que ele não faria isso? O exclave está situado em uma posição peculiar entre a Polônia, Lituânia e o Mar Báltico. Isso o tornaria um ponto ideal para uma invasão sorrateira ao território da OTAN. A OTAN sabe disso e agora já teve o suficiente. O pior pesadelo de Putin se concretizou. A OTAN passou a tratar Kaliningrado como uma zona de guerra ativa, não apenas uma ameaça em potencial. A mensagem foi enviada ao líder da Rússia. Use Kaliningrado por sua conta e risco, porque os High Mobility Artillery Rocket System estão travados e prontos para disparar. Isso é de acordo com o Euromaidan Press, que relatou no dia 4 de agosto que Putin tem um sério problema emergindo em Kaliningrad. A OTAN não considera mais o exclave como uma ameaça passiva, como antes. Tudo o que ocorre em Kaliningrad está sendo estudado e rastreado. Enquanto isso, os vizinhos da Rússia na OTAN se preparam discretamente para uma situação que alguns na aliança acreditam ser mais inevitável do que possível. Putin está iniciando uma guerra com a OTAN. A Estônia pode ser um dos alvos de Putin, caso ele use Kaliningrado como ponto de partida para uma invasão. E é para a Estônia que vamos para ver como a OTAN está se preparando para usar seus High Mobility Artillery Rocket System. A Euromaidan Press informa que a Estônia concluiu seus primeiros exercícios de fogo real usando o poderoso lançador de foguetes múltiplos High Mobility Artillery Rocket System, fabricado nos Estados Unidos da América. A compra de High Mobility Artillery Rocket System integra um plano de aquisição de 6 unidades pelo país. À medida que a Estônia reforça suas defesas de fronteira, ao mesmo tempo que adquire a capacidade ofensiva de atingir fortemente Kaliningrado, caso a necessidade venha a surgir. Com o High Mobility Artillery Rocket System, a Estônia consegue uma arma com um alcance de até 186 milhas, dependendo do tipo de projétil usado. Esse alcance não permite à Estônia atingir Kaliningrado de seu território, mas esse não é o ponto se a guerra estourar. A Estônia poderá mover suas unidades High Mobility Artillery Rocket System através da Letônia para a Lituânia, permitindo atingir Kaliningrado a partir do país fronteiriço com o exclave. Se havia dúvidas sobre o foco dos exercícios da Estônia, os alvos simulados as dissipam. Bunkers fortificados, posições reforçadas e plataformas de mísseis foram alvos simulados usados pela Estônia em seus exercícios. Todos esses tipos de ativos foram construídos em Kaliningrado ao longo das décadas, segundo o Euromaidan Press. Esta não é a primeira ação da Estônia nos últimos meses para mostrar a Putin que está preparada para enfrentar a questão de Kaliningrado. Em julho, o Defense Visual Information Distribution Service relatou que a Estônia recebeu soldados da bateria Bravo do Exército dos Estados Unidos da América em seu território. Os soldados estavam lá para treinar. Eles supervisionaram o primeiro disparo ao vivo de um sistema High Mobility Artillery Rocket System na Estônia, aconselhando e observando enquanto os estonianos aprendiam a usar a arma. Na ocasião, Skylar Rosekrans, sargento do Exército dos Estados Unidos da América e conselheiro da bateria Bravo, ressaltou a importância desse passo. É significativo porque este é o primeiro disparo ao vivo de High Mobility Artillery Rocket System que eles fizeram, o que permitirá que sejam qualificados e tenham suas equipes certificadas, disse Rosekrans. É ótimo ver o entusiasmo deles, o quanto querem estar preparados e o orgulho que têm neste tipo de missão. Este exercício foi um precursor do que vimos em agosto. Em julho, a Estônia recebeu o HIMAES e realizou disparos ao vivo supervisionados pelos Estados Unidos da América. Agosto marcou a primeira vez que realizou um exercício de tiro real sozinho. Pior ainda para Putin, a Estônia não treinou apenas com o High Mobility Artillery Rocket System. Segundo a Defense Industry Europe, o exército britânico participou de exercícios de tiro real na Estônia junto a um grupo de batalha multinacional. No local, o Reino Unido testou os sistemas de artilharia Archer recém-enviados para a Estônia. Esses sistemas têm um canhão de 155 mm transportado por um caminhão de 6 rodas, permitindo que a Estônia tenha mais poder de fogo com artilharia de alcance de até 50 km. High Mobility Artillery Rocket System e arqueiros, Putin deveria estar tremendo nas botas, porque sabe que ambas as armas poderiam causar sérios danos a Kaliningrado. O líder russo ficará ainda mais aterrorizado pelo fato de que os exercícios de fogo real significam que Kaliningrado está cercado por High Mobility Artillery Rocket System. Além das armas que a Estônia possui, que poderiam ser levadas para a Lituânia se necessário, a Polônia também tem High Mobility Artillery Rocket System apontando para Kaliningrado.
Segundo a Newsweek, em março de 2023, a OTAN planejava posicionar o High Mobility Artillery Rocket System com a 16ª Divisão Mecanizada do Exército Polonês até o final de 2023. Kaliningrado está sendo ameaçado de ambos os lados. Se Putin tentar algo, eles atacarão seu precioso esclave com foguetes. Mesmo assim, o líder russo pode ter pensado que a OTAN esteja se preparando para um confronto em Kaliningrado, mas não saberá quando começará. O esclave é infamemente secreto, e Putin raramente revela muito em termos de como ele planeja usar este pequeno pedaço de território que está separado do continente russo. Essa natureza secreta pode ser suficiente para Putin surpreender seus inimigos da OTAN atacando primeiro com Kaliningrado, tornando os High Mobility Artillery Rocket System na Estônia e Polônia inúteis. É o que Putin espera, mas essas esperanças já foram frustradas. A OTAN já está trabalhando para garantir que nada ocorra em Kaliningrado sem o conhecimento da Organização de Defesa Coletiva. Além do High Mobility Artillery Rocket System mirar Kaliningrado, a OTAN está enviando olhos nos céus para observar tudo o que ocorre dentro do exclave. Aviões Airborne Warning and Control System da OTAN iniciaram voos contínuos sobre a Polônia e o Mar Báltico para monitorar a atividade militar de Kaliningrado, segundo a Euromaidan Press, em 4 de agosto. A notícia veio à tona de que a OTAN estava posicionando seus aviões do Sistema de Alerta e Controle Aerotransportado, ou Airborne Warning and Control System, ao redor de Kaliningrado alguns dias antes. Segundo um relatório do Business Insider de 26 de julho, um membro da equipe do veículo se juntou a uma unidade sentinela E-3, a da OTAN, em um voo de 8 horas, a 30 mil pés, observando Kaliningrado e o Mar Báltico. Estes são os olhos da OTAN nos céus. Segundo o Business Insider, um console de aeronave mostrava triângulos e formas em U piscando, cada um representando um navio, jato ou outro objeto em movimento, seja no Mar Báltico ou dentro de Kaliningrado. O artigo cita um oficial da Força Aérea dos Estados Unidos da América, identificado apenas como Major Ben. A 30 mil pés de altitude, podemos ver quase tudo no solo ao olhar para baixo. Esses poderes de observação aterrorizarão Putin. Kaliningrado não é mais o esclave secreto que sempre foi. Na verdade, a OTAN poderia tê-lo observado por muito mais tempo. Os E-3, as usados para rastrear o que ocorre em Kaliningrado, existem desde os anos 1980, então a capacidade sempre esteve presente. Anos atrás, não havia motivo para atentar a Kaliningrado. A invasão da Ucrânia por Putin mudou isso. Kaliningrado é visto hoje como um potencial estopim de uma guerra total entre a OTAN e a Rússia. O esclave de Kaliningrado está sob constante monitoramento da OTAN, com cada objeto e pulso de radar sendo observado. Claro, isso nos leva à pergunta óbvia: por que a OTAN escolheu agora para colocar tanto ênfase em Kaliningrado? Há razões, como os ataques cibernéticos e interferências políticas que parecem emanar do esclave. Segundo a Euromaidan Press, esses problemas têm se agravado nos estados bálticos recentemente. Estônia sinaliza ataques à sua infraestrutura estatal. Na Letônia, grupos ligados à Rússia financiam comícios para tentar fortalecer a influência decrescente de Putin no país. Na Lituânia, a falsificação de sistema de posicionamento global em aeronaves comerciais está arriscando os aviões que sobrevoam o espaço aéreo do país. Essa onda de ataques é só a ponta do iceberg híbrido russo. A mídia notou em junho que os ataques cibernéticos russos aos estados bálticos não são novidade. Desde 2017, o ex-presidente estoniano Toomas Hendrik Ilves já alertava sobre a influência cibernética que Putin buscava exercer. Não é necessário hackear a rede elétrica ou atacar com tanques. Hendrik disse ao Conselho Atlântico que é possível hackear as eleições e mudar as políticas de um país. Os países bálticos foram alvo da agressão da Rússia por mais de 5 anos antes de Putin invadir a Ucrânia. Putin usou a rede em vez de tanques para prejudicar os 3 países. Kaliningrado desempenha um papel-chave nesses ataques cibernéticos. Está perfeitamente posicionado para atingir a Polônia e os estados bálticos, graças à sua localização entre esses territórios. O Instituto MacDonald Laurier do Canadá apelidou o esclave de uma adaga apontada para o coração da Europa em um artigo de julho de 2024. Ele indica que Kaliningrado aparenta ter voltado à postura da Guerra Fria, quando a Rússia o usava para ameaçar constantemente a Europa. O Instituto MacDonald Laurier
aponta para vários ataques cibernéticos ligados a Kaliningrado, incluindo um incidente em abril de 2024, quando um par de jatos de passageiros foi forçado a voltar em pleno voo devido a um bloqueio de sistema de posicionamento global perto do exclave. Esses bloqueios e falsificações são preocupantes. Isso está causando caos no espaço aéreo e problemas para os navios no Mar Báltico. No âmbito político, grupos financiados por Putin estão organizando manifestações pró-Rússia no país, como mencionado anteriormente. É provável que os recursos necessários estejam chegando a esses grupos através de Kaliningrado. A Lituânia também não escapa das manobras políticas de Putin. Em março de 2024, a LRT relatou que um trem que viajava entre Moscou e Kaliningrado foi parado, porque continha inscrições não autorizadas aparentemente projetadas para incitar o sentimento pró-russo. Uma dessas inscrições dizia: Vilnius, uma cidade russa. Nós dizemos inscrições. Era mais um grafite grosseiro na lateral do trem. Mas, mesmo ações aparentemente pequenas como essas, fazem parte de um grande plano russo para incitar o sentimento pró-russo e perturbar as nações bálticas. É tudo guerra híbrida, desde a mais tecnologicamente avançada até a mais básica. E Kaliningrado está no centro de tudo. Essas não são provocações isoladas, afirma o Euromaidan Press. Eles refletem os sinais de alerta precoce que precederam as invasões da Rússia à Geórgia em 2008 e à Ucrânia em 2014 e 2022. O padrão é familiar, e seu nó central é Kaliningrado. Quase todos os incidentes de interferência de sinal, incursão de radar ou sondagem de drone na região remontam ao exclave russo, tornando-o o catalisador para qualquer nova escalada. Escalada que a OTAN quer se antecipar com seus aviões espiões e implantações de High Mobility Artillery Rocket System. Mas não são apenas os ataques cibernéticos e os jogos políticos que tornam Kaliningrado um problema para a OTAN. O exclave também representa uma ameaça direta, devido à sua história de ser usado pela Rússia como um enorme depósito para algumas das armas e soldados mais perigosos do país. Putin deu à OTAN vários motivos para desconfiar de Kaliningrado desde o início da invasão à Ucrânia. Em agosto de 2022, a Al Jazeera informou que o exército russo havia transferido alguns de seus aviões de guerra, incluindo 3 jatos de combate MiG-31 para Kaliningrado. Isso sozinho não preocuparia muito. A OTAN tem poder aéreo suficiente para lidar com esses jatos individualmente. No entanto, muito mais preocupante foi a afirmação da Rússia de que havia carregado esses jatos com o novíssimo míssil hipersônico Kinzhal. Esses mísseis supostamente atingem velocidades de até Mach 10 e alcançam 2.011 quilômetros de distância, ameaçando os estados bálticos, a Polônia e grande parte da Europa. Em junho de 2024, a Rússia estava nisso novamente. Pelo menos era isso, de acordo com o ex-ministro das Relações Exteriores da Polônia e agora vice-primeiro-ministro Radoslav Sikorski. Segundo o Kiev Independent, na Conferência de Recuperação da Ucrânia em Berlim, Sikorski afirmou que a Rússia pode estar armazenando até 100 ogivas nucleares em Kaliningrado, indicando que um ataque à União Europeia é bastante provável. Isso pode ter sido um alarmismo em certa medida, mas ressalta que Kaliningrado é muito mais do que apenas um exclave russo. É uma ameaça que pode estar se transformando em uma fortaleza russa. A CNA observa que, além dos mísseis hipersônicos, aviões e armas nucleares, Kaliningrado abrigava até 18.000 tropas russas até 2021. Também é protegida por 4 batalhões de sistemas de defesa aérea S-400 e oferece um porto para a frota do Báltico, com 52 navios. Putin, embora discreto sobre seus planos futuros para Kaliningrado, deixa claro que deseja que o exclave seja uma ameaça à OTAN. E é uma ameaça que muitos no Ocidente reconhecem. Isso inclui o comandante do Exército dos Estados Unidos da América, na Europa e África, General Chris Donoghue, que disse em julho que a OTAN poderia tomar Kaliningrado em um prazo inédito. Kaliningrado representa uma ameaça militar direta à OTAN, especialmente aos estados bálticos, além de uma ameaça política e cibernética. O exclave abriga armas russas, mas a quantidade exata, especialmente após a invasão da Ucrânia por Putin, é incerta. Mas está claro que Putin quer que Kaliningrado esteja pronto para qualquer coisa que o líder da Rússia possa ter planejado. Os altos mares da OTAN e aviões espiões estão sendo chamados para ajudar a Organização de Defesa Coletiva a entender com precisão o que enfrentará.
Se uma batalha estourar, ela poderia ser sobre o Gap de Savolk. Este trecho de terra de 40 milhas conecta a Polônia e a Lituânia, situando-se entre Kaliningrado e Belarus. O Instituto Lansing diz que é a única rota terrestre que as forças da OTAN têm para alcançar os estados bálticos, o que também significa que é um local estratégico chave para Putin mirar se ele quiser isolar esses estados do resto da OTAN. A proximidade de Kaliningrado com o Gap de Suwałki torna provável que Putin usaria seu esclave se decidisse tomar essa região. Esse ataque acionaria o artigo 5 da OTAN, levando os 32 membros da organização a entrarem em guerra com a Rússia. Mas, num sentido mais imediato, Kaliningrado atingindo o Gap de Suwałki poderia prejudicar a logística da OTAN no Báltico, talvez permitindo que Putin conduza uma invasão relâmpago enquanto a OTAN tenta se organizar. Esse seria o plano de Putin, e o acúmulo militar em Kaliningrado pode estar a serviço desse plano. Segundo a Euromaidan Press, a combinação desses problemas transforma Kaliningrado em um nó de campo de batalha. Em resumo, Kaliningrado não é mais apenas uma base, já é um nó de campo de batalha em uso, diz a Euromaidan Press. Agora, a Europa está resistindo à OTAN, a AWACK. Aviões de vigilância começaram voos contínuos sobre a Polônia e o Mar Báltico para monitorar a atividade militar de Kaliningrado. Isso nos traz de volta à Estônia e aos High Mobility Artillery Rocket System da Polônia. Os olhos da OTAN no céu e tudo mais que a OTAN está fazendo que revela que está tratando Kaliningrado como uma zona de guerra ativa. O que vemos com esses exercícios é um plano de batalha hipotético se formando, que permitiria à OTAN remover Kaliningrado da equação rapidamente. Em um conflito com a Rússia, que defende os países bálticos e assegura o controle da OTAN sobre o corredor de Suwałki. Esse plano começa com o High Mobility Artillery Rocket System, agora, que a Estônia e a Polônia os têm e sabem como usá-los. Os High Mobility Artillery Rocket System poderiam ser usados para atacar locais fixos de mísseis em Kaliningrado, neutralizando uma das principais armas do exclave. Isso impedirá a Rússia de atacar os países bálticos e a Polônia com mísseis terrestres, incluindo armas nucleares que possam estar em Kaliningrado. Os mísseis hipersônicos que a Rússia afirma ter no exclave apresentam um problema diferente. Eles são lançados de aeronaves, exigindo que a OTAN envie seus caças e bombardeiros para eliminar as bases aéreas de Kaliningrado. Talvez seja aí que entram os aviões espiões. As incursões revelam a localização das bases e fornecem dados que a OTAN pode usar para contornar o bloqueio de sistema de posicionamento global e ataques cibernéticos da Rússia. As forças navais da OTAN bloqueariam o Mar Báltico, prendendo a frota báltica da Rússia nessa via aquática e impedindo que outros navios russos se juntem a ela em ataques. O corredor de Suwałki, protegido do primeiro ataque de mísseis de Kaliningrado, seria reforçado com tropas terrestres que também poderiam se deslocar para a Polônia e os países bálticos para atacar o exclave de ambos os lados. As tropas podem se posicionar antes de Putin atacar novamente de Kaliningrado, graças à inteligência coletada pelos aviões espiões da OTAN. A Euromaidan Press apresenta um cenário hipotético, baseado nas ações atuais da OTAN com unidades High Mobility Artillery Rocket System e observação de Kaliningrado. É um roteiro potencial interessante, que reforça os comentários de Donoghue sobre a probabilidade de Kaliningrado cair rapidamente diante de um ataque da OTAN. Isso, se a OTAN conseguir surpreender a Rússia. Esse é o ponto principal do que a Estônia, Polônia, os países bálticos e a OTAN estão fazendo agora. A abordagem para Kaliningrado mudou. A OTAN, que não é mais passiva, está tratando o exclave como se já fosse uma zona de guerra. Claro, isso não quer dizer que veremos foguetes voando e tropas marchando imediatamente. Mas assim que Putin mostrar a menor inclinação para usar Kaliningrado para o que ele parece estar se preparando para usar, a OTAN está garantindo isso com uma mensagem clara. Está pronta e à espera. Claro, pode não chegar a esse ponto. Um pós-escrito interessante para a mudança de atitude da OTAN em relação a Kaliningrado vem de um artigo de janeiro de 2025, publicado pelo Conselho Atlântico, escrito meses antes da posição da OTAN sobre Kaliningrado mudar. O artigo sugeriu que a abordagem incomum de Trump para trazer paz à guerra na Ucrânia poderia neutralizar Kaliningrado antes que um conflito estourasse. A publicação indica que muitas das tropas que Putin havia estacionado em Kaliningrado foram transferidas para a Ucrânia quando Putin iniciou sua invasão.
Os 18 mil mencionados podem não estar mais lá, criando uma possível vantagem para Trump. O retorno das tropas russas a Kaliningrado pode ser um tópico de negociação entre a administração Trump. A União Europeia e a OTAN, de um lado, e a Rússia, de outro, diz o Conselho Atlântico. Talvez parte das negociações de paz possa incluir a Rússia concedendo independência a Kaliningrado, tornando-a irrelevante em qualquer guerra futura entre a Rússia e a OTAN. Admitidamente, isso é difícil de vender. Putin não terá interesse em desmilitarizar seu valioso exclave. A única chance desse cenário alternativo ocorrer é se a Rússia se estiver perdendo a guerra na Ucrânia a ponto de Putin estar em desvantagem nas negociações. Essa não é a situação atual e, honestamente, esperar por um futuro onde isso possa ocorrer não é suficiente. A OTAN precisa fazer algo sobre Kaliningrado agora mesmo que haja uma possibilidade de desmilitarizá-la mais tarde. Ainda assim, é uma opção, uma entre muitas que a OTAN se deu. Agora que os High Mobility Artillery Rocket Systems cercam Kaliningrado por ambos os lados, e aviões espiões estão voando ao redor do exclave para observar cada movimento de Putin, a OTAN estará pronta para o que vier. O mesmo pode ser dito sobre a Rússia. Putin enfrenta outro problema além de ponderar essa questão. Não apenas os membros europeus da OTAN estão cansados da Rússia. Os Estados Unidos da América chegaram ao limite e posicionaram 2 submarinos nucleares para possível ataque. Assista ao nosso vídeo para mais informações e inscreva-se no Show Militar para acompanhar os últimos desenvolvimentos no conflito entre a OTAN e a Rússia. E obrigado por assistir.